Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Inova Tecnologia. Hoje, nosso tema é Tecnologia Desenvolvimento Orientado por Objetos. Hoje nós vamos entender qual é a definição de objeto, ok? O que é um objeto, para poder levar essas características depois para dentro do ambiente virtual, ok? Então vamos aí para o nosso primeiro slide. Pensar orientado a objetos. Onde quer que você olhe no mundo real, você vê objetos. Pessoas, animais, plantas, carros são objetos. O ser humano, ele pensa em termos de objeto. A orientação ao objeto é alto nível. Por quê? Porque é uma coisa mais próximo dos humanos do que os computadores. Voltando aqui para o professor, então, a ideia é o seguinte: quando você vai entrar num computador e entender o que é o desenvolvimento orientado ao objeto, não é aquilo que você fica digitando, escrevendo para fazer alguma coisa acontecer, não nada disso. Tá? Você vai digitar e vai escrever, mas dentro de uma caixa que é um objeto de texto, tá? Que você vai colocar em determinados lugares. Quando você, por exemplo, quer criar um vídeo dentro do ambiente virtual, já tem um objeto. Esse objeto é vídeo. O que você tem que colocar aqui? Só a origem do vídeo. Pronto, acabou. O objeto está pronto. É só você colocar o endereço ou o caminho que ele precisa, né, para encontrar aquilo que ele quer reproduzir. Então, isso é um objeto formado. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Características de objeto. Classificação. Então nós temos que classificar aí. Objetos animados são aqueles que possuem vida e se movem, né, no nosso dia a dia. E inanimados é aqueles que não possuem vida, não se movem no nosso dia a dia. Então, objetos animados, né? As pessoas se movem, os animais se movem, não é? Inanimados, não possuem vida. A árvore não se move. A árvore se move, né? Não posso colocar a árvore como inanimado. Mas, por exemplo, um poste de energia elétrica é inanimado, ele não se move. Tá? A mesa da sua casa, ela só se move se você empurrar, não é? Os objetos possuem atributos. Sim, quais são os atributos principais de um objeto que a gente vê no nosso dia a dia? Tamanho, forma, cor, peso, entre outras coisas. É ou não é? Objetos possuem atributos? Sim, possuem atributos. Ora, uma bola, ela é redonda, ela rola. Um avião foi feito para voar. Uma pessoa anda, fala, pensa, né? Então esses são os atributos, voltando aqui para o professor, são atributos que a gente pode colocar no objeto, levando isso para dentro do sistema virtual, né? Que não tinha falado. Você tem lá um retângulo e esse retângulo foi feito para você rodar vídeos no YouTube. Tá pronto. Você só precisa colocar o quê? A origem do vídeo, para que esse objeto vai lá, pegue o vídeo, traga aqui, blá, 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 comece a rodar. Tá bom? Então isso é a definição de um objeto já dentro do elemento virtual, tá? Vamos para o nosso próximo slide. Classe de objetos. Aí nós temos que entender o que é, né, como está classificado, né, os objetos. Então vamos lá. Objeto é uma entidade que possui um estado de operações definidas sobre este estado, ou seja, aquele objeto ele tem uma definição de como ele vai agir dentro daquilo que foi programado. A classe de um objeto é o esqueleto da criação desse objeto, como uma planta baixa da criação de uma casa. Tá? Então vamos lá. Voltando aqui para o professor Vanderlei, pensando aqui no que é classe de objeto, nós entendemos aqui o seguinte, que para ele realmente funcionar do jeito que nós queremos, nós tivemos que desenvolver um esqueleto, né? Ou uma lista, no caso de um objeto virtual, uma lista de operações pré-desenvolvidas para que ele possa executar a função dele. Pronto, você vai pegar aquele objeto e mandar executar. Pô, catei, arrastei, coloquei aqui, funcionou. Tá? Então essa seria a função, como explicar para você como que ele funciona. O esqueleto dele está programado, ou seja, a receita que existe dentro dele já está programado no que ele deve fazer de acordo com uma pequena definição que você coloca. Tá bom? Vamos aí para o nosso próximo slide. Definições. Objeto. Objeto é uma entidade que descreve uma realidade.
Classe é a abstração que define o objeto, o esqueleto dos objetos, e instância é o objeto criado a partir de uma classe. Voltando aqui para o professor Vanderlei. Então, vamos lá. Entidade que descreve uma realidade. Ora, o objeto está pronto, ele vai descrever uma realidade, tá? Vamos lá. Então, esse cara aqui descreve uma realidade. Eu montei ele bonitinho, peguei lá todos os componentes, montei o objeto, tá aqui bonitinho, e ele descreve qual a realidade. É a realidade que eu posso escrever, guardar, voltar a escrever de novo, tá guardado. Então, essa é a realidade desse objeto. Uma caixa virtual que eu quero desenvolver nela, que eu quero que seja nessa caixa apresentado vídeos do YouTube, ok? Vídeos do YouTube. Então ela está pronta. O que eu preciso colocar? Só o endereço onde está o vídeo do YouTube. Então essa entidade promove essa realidade, ok? No caso da classe, a abstração que define o esqueleto é a receita de bolo que está aqui atrás, que define o que aquele objeto vai fazer. Então qual que é o esqueleto aqui, ó, o esqueleto aqui desse objeto, aqui, ó, esqueleto desse objeto. Vou montar o esqueleto desse objeto, passo a passo, pronto, tá prontinho aqui, tá bom? Então esse é o desenvolvimento que se faz para chegar à entidade, o objeto propriamente dito. Instância, objeto criado a partir de uma classe, ou seja, para que eu quero que ele sirva, o que ele vai fazer, né? Eu criei esse objeto para quê? Para ele escrever, eu guardar, depois ir lá, pegar e escrever ele de novo, guardar lá atrás de novo, tá bom? Essa é a nossa primeira aula relacionada com a orientação, né, por objeto. Tá? Espero que vocês tenham entendido, gostado e não deixem de assistir a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.